Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos lá, sexto vídeo sobre a Bíblia. Será que a Bíblia diz tudo? Ah, vamos falar sobre alguns assuntos. Hoje, que sempre cai nos meus textos, assim, eu acabo fazendo uma leitura de vez em quando do texto, né? E aparece essa situação simbólica, né, em duas situações, principalmente na montanha e nos animais, né? A montanha, você vê Monte Moriá, Oliveiras, Monte Sião, né? O monte é um símbolo místico para elevados planos espirituais, né? Quando o profeta, quando ele está em elevados planos espirituais, diz que ele estava na montanha, né? 10 mandamentos foram recebidos assim, né? A Torá, a questão de Jesus também, né? Então, várias situações de montanha, monte, é experiência mística em elevados níveis, né, espirituais. Né? Interessante. Né? E não necessariamente uma montanha física, pode existir sim a montanha física, até porque fica estranho você falar uma montanha e falar qual é, né? Mas vai usar uma montanha do lugar, né, onde que a pessoa ela está, né? Dos animais, a situação também é muito simbólica, né? É, é o domínio dos instintos, né? O domínio da nossa alma animal, Yetzer Hará, né? Então a gente domina isso, domina os animais, né? Ou trabalha com eles, então várias situações assim, né? Bem simbólicas também. Também 40 dias, 40 anos é outro número ou símbolo muito interessante que está na Bíblia. E é um símbolo de grande purificação espiritual. Não quer dizer 40 dias, literal, uh, né? O 40 dias aí é uma purificação, é um período místico de transformação, né? Antes de algum grande encontro, algum grande acontecimento espiritual, né? O 40 anos é a mesma história, né? 40 anos vivendo em cabanas, né? 40 anos em tabernáculos. Na verdade, não é 40 anos, é um período espiritual numa simplicidade, não tem mais o templo, né? É, na questão do templo, e daí usa essas cabanas, Sukkot, né? Como um meio aí de contato com o espiritual. Né? Isso aí pouco importa também, se é um Sukkot, se é um templo. Né? O que importa é o homem no templo interior, nesse contato interno, né? Com a divindade. Né? O Deus do seu coração, que alguns falam. Né? Outra situação que tem a oração. Eu vejo sim muita oração feita de forma controvertida, pedindo as coisas materiais, fazendo negócio com Deus, trocando coisas, né? Mas a oração ela tem que ser um agradecimento, no mínimo, né? Uma gratidão, né? Por estar vivo, por ter saúde, por ter alimentos, né? A gente não vive no deserto, já por isso já podia ser uma gratidão, né? Para com Deus. E aquela oração, por exemplo, mais secreta, né? Que o Cristo falou, se tranca no teu quarto, né? Então, aquela questão de uma experiência mais interna, mais mística mesmo, mais singular, a pessoa com ela mesma, não numa igreja, no sentido de ficar aparecendo para os outros, vou vestir meu sapato novo para ir na igreja, vou comprar uma roupa nova para aparecer para os outros. Não, isso aí não é objetivo espiritual, né? E as igrejas antigas e mais tradicionais, elas separam homens e mulheres, né? Outra coisa que eu acho interessante, acho que ainda entre muçulmanos e judeus acontece. Então, metade da igreja, né? Muçulmanos deixam que é só homens, né? Metade homens e metade mulheres, né? Fazer uma divisão até pela questão assim de experiência espiritual, para você não ficar se distraindo também, né? As pessoas ficarem olhando uma para as outras e perdem o foco espiritual. Outra questão mística, Jesus com os 12 discípulos, né? É uma questão astrológica e aparece bem claro, assim, essas 12 constelações, 12 poderes, né, espirituais. Pouca gente fala na situação assim, mas fica bem claro. As 12 tribos de Israel também, né? Se eu não me engano, no Zohar, algum livro de Cabala, eles acabam falando que tem essa situação, no Talmud também. Só que não entrando muito em detalhes, né? Não no sentido de adivinhação da astrologia, mas no sentido de uma ciência mesmo,
de energias, né? Essas 12 energias que envolvem o Mashiach, né? O Yeshua, né? Então é bem interessante esse número que ele escolheu aí. Né? E seguidores era 144, né? 144 seguidores depois, eram grupos de 10, se eu não me engano. Lembrando que grupos de 10 é os grupos de Minyan, né? São as assembleias, né? Assembleia de Deus. Onde está 10, lá estará Deus, né? Tem lições no Talmud, tem lições no Midrash, né? Sempre grupos para buscar a Deus. Outra situação que eu fiquei sempre pensando, apesar de ser essênia, né? A questão do batismo de água, né? Do João ali. Me lembra muito o banho ritual judaico que se chama mikveh, né? O mikveh judaico é um banho de purificação, né? Principalmente depois de relacionamentos, depois da menstruação. Acho que também o mikveh é um banho ritual para purificação, muito interessante. E purificação espiritual também, não é uma questão só higiene, por exemplo, né? Não é só uma questão, por exemplo, de batismo. O mikveh é um banho ritual, é citado em várias situações, né, no Talmud. Outra coisa é o arrependimento. O arrependimento é uma situação de retorno a Deus. Não é, por exemplo, me arrepender de coisas erradas que eu fiz. Não é esse tipo de arrependimento. Né? O arrependimento judaico, no caso, é um retorno a Deus. É um retorno ao culto mesmo, né? Então é um pouco diferente assim que as pessoas geralmente imaginam. Elas acham que eu vou me arrepender dos pecados. Não é assim, é arrependimento para retornar a Deus. Outra situação um pouco diferente, né, que numa cultura judaico-messiânico, judaico-cristã, tem que ficar mais clara essa palavra também, né? Você diz de um texto do amigo, né, no jornal dele falou João, o filho de mulher, né? Que Jesus falou que era o maior, né, o Batista, o maior dentre os filhos de mulher, aquela coisa toda. E foi falado, por exemplo, a Maria, né, que veio numa linhagem de gerações milagrosas, né, de milagres. Né, o Jesus, várias situações de nascimento em milagres. A Ana também, né? Mas acredito que a questão do João aqui é que ele não era iniciado, né? Por isso ele chamou de filho de mulher. Né? O filho do homem, na verdade, para mim é o iniciado, aquele que se faz, né? Ele se renasce. Né? Ele tem um nascimento 2 vezes nascido. Né, ele nasce novamente, né, como algumas passagens tem, que alguns interpretam como reencarnação, mas também pode ser, né, João não teria essa situação, apesar que falaram que era entre Elias e Eliseu, né, João e Jesus, reencarnações deles também, né. O Paulo também, que é Saulo e outras situações, né, o Paulo fariseu, né, o nosso conhecido Paulo bíblico também, ele tem uma experiência mística e se declara ter chego no 3º céu. Essa passagem também é muito interessante, né? Ela mostra um conhecimento um pouco diferente que você vê em outras partes da Bíblia, né? Muito legal. Outra situação que as pessoas, que eu sempre falo aqui, né, quando comento da Bíblia, é que muita coisa tem nos apócrifos hoje, né? Naqueles livros encontrados no Mar Morto, né? Os evangelhos de Nag Hammadi, né? Que são legítimos, documentos arqueologicamente provados, né? Estão com curadores estudados, montados, faltando pedaços, claro. Mas tem muitos textos importantes e que confirmam a Bíblia ou complementam e ampliam, né, a informação. Sobre a infância de Jesus, não acredito que seja tudo errado, que tem lá. Tem algumas coisas suspeitas, claro, nesses textos, né? O Jesus amaldiçoando em uma série de situações, só que tem Jesus praticando milagres, isso eu acredito, na infância. Né? Eu acho que Jesus não fez milagres só de um momento para frente, assim, na vida dele, né? Então, um apócrifo muito legal, assim, para quem quiser ler, uma coisa mais tradicional é o Tomé, né? O Tomé. Outro apócrifo é do Tiago, tem do Infância de Pedro, tem vários apocalipses apócrifos, né? O livro de Maria, esses dias eu fiz um texto aqui no meu blog até também, né? E no Tomé ele fala assim, Jesus fala jejum em face do mundo, né? Então esse jejum, por exemplo, se for feito para qualquer objetivo egoísta, não é válido espiritualmente. O jejum tem que ser uma coisa coletiva, uma coisa espiritual mesmo, para adesão, para conexão, né, entre as pessoas, né? O amor ao próximo, né? Essa é a principal lição que tem que ser tratada, não só em jejum, mas em várias, entre aspas, mitzvot, né? Mandamentos, né? Que
Os mandamentos, mas a lei não justifica. Claro, nós temos ações, né? O justo, você mostra por ações. O justo não é uma pessoa só abençoada e ele faz o que quer da vida. Não. Né? Ele é justo porque ele tem ações. Até Noé talvez seja um quase exemplo disso, né? E Noá. Então é muito interessante. Mas isso aí, pessoal. Né? O 6º vídeo sobre a Bíblia chega ao final. Para mais, acessem meu link aqui embaixo, né? Meus livros, Bíblia e Misticismo, Bíblia e Tradição Oral, Bíblia Esotérica e Bíblia e Mistérios, né? E o Bíblia e Cabala logo vai ser lançado em novembro agora. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.